Fala Dev, beleza? Eu sou o Igor, eu sou seu professor e hoje nós vamos falar de Elixir. E o objetivo desse vídeo hoje é explicar qual é o motivo dessa playlist que eu estou criando aqui no canal. E essa playlist chama Conhecendo Elixir. Então, vamos começar falando o que ela não vai ser. Não vai ser um curso de Elixir, mas vai ser uma forma de você conhecer a linguagem e dar seus primeiros passos. E se você gostar, você pode ir pra frente. Então vão ser alguns vídeos onde eu vou passar pelo ecossistema do Elixir, a gente vai criar uma pequena aplicação e no final a gente vai usar, vamos instalar a Framework Phoenix, que é uma Framework Elixir para desenvolvimento web, e vamos fazer um pequeno crudezinho, vamos fazer uma pequena aplicação ligado a um banco de dados Postgre, beleza? Mas o que é Elixir, né? Então galera, vamos falar sobre Elixir. Vou colocar aqui em cima, daí fica mais fácil. Beleza. Então eu vou falar um pouquinho, vou fazer uma pequena introdução à linguagem de programação Elixir para a gente entender mais ou menos como ela funciona, de onde ela veio e o que ela é, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou colocar aqui embaixo. Boa. Vamos começar pela história, tá? E para a gente falar da história do Elixir, a gente tem que falar sobre o seu criador, que é o José Valim, beleza? O José Valim, ele trabalhava com Ruby na época, e ele estava pesquisando sobre como fazer as aplicações em Ruby se tornarem concorrentes. Então ele estava procurando formas de deixar as aplicações multithread, rodar em vários processadores, e no meio das suas pesquisas ele encontrou uma linguagem chamada Erlang. O Erlang ele já estava bem concretizado dentro do mercado. A gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas o Erlang ele foi criado pela Ericsson. Provavelmente você já ouviu falar dessa empresa. Então a Erlang ela foi feita para trabalhar com sistemas de telefonia. Então ela era uma linguagem de programação que entrava bem naquilo que o Valim precisava, que era lidar com vários processos ocorrendo ao mesmo tempo, né? Numa rede de comunicação de telefone, várias pessoas estão fazendo várias ligações em vários lugares do mundo e a rede é ininterrupta. E a Erlang ela tem uma virtual machine, que é a BIM, e no seu processo o Valim percebeu que o Erlang tinha todas essas vantagens, mas tinha uma desvantagem, que era a sua sintaxe muito complexa, a sua estrutura um pouco complexa, o que não agradava para principalmente quem veio do Ruby, que tinha essa política de ser uma sintaxe mais simples, mais amigável, mais próxima de como a gente fala em inglês, né? Então o Valim percebeu que era melhor fazer uma linguagem nova do zero, rodando sobre a virtual machine do Erlang, que é a BIM. E assim surgiu o Elixir. Mas afinal das contas, o que é o Elixir? O Elixir é uma linguagem de programação funcional, concorrente e de propósito geral, que compila por cima da virtual machine do Erlang em tempo real. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, mas antes de falar sobre o Elixir, a gente precisa falar sobre a Erlang, tá? O que é a Erlang? A Erlang foi uma linguagem, é uma linguagem de programação, ela foi criada em 86, então ela é bem antiga, foi criada pela Ericsson, e seu nome homenageia o matemático e engenheiro Agner Krupp. Erlang também é uma abreviação, né, um acrônimo para Ericsson Language. Então, como eu falei lá atrás, né, a linguagem Erlang ela tinha essa característica de ser extremamente segura em telecomunicações e resolvia o problema que o Valim precisava atacar com Ruby. Então nisso ele construiu o Elixir rodando na BIM. Hoje existem mais linguagens que rodam sobre a BIM, mas naquela época ele fez o Elixir, e aí ele acabou adquirindo todas essas vantagens que o Erlang possuía. Então galera, beleza, agora que a gente falou um pouco da Erlang,
agora a gente já pode falar um pouco sobre as vantagens do Elixir, certo? E a primeira vantagem que eu gostaria de falar é a respeito da concorrência. Talvez esse seja um dos temas mais complexos para quem está vindo de outra linguagem, e para quem está entendendo sobre concorrência e paralelismo agora, mas com certeza é uma das características mais importantes do Elixir. E é por isso que muitas empresas adotam, tá? Então vale a pena se debruçar sobre isso e dar uma estudada mais para frente. Outra coisa é a tolerância a falhas. Uma empresa de telecomunicação, como o Erlang atuava, né? Ela tem que ser extremamente tolerante a falhas. Imagina se você está conversando com alguém e aquela ligação cai, e aí a ligação de todo mundo que está falando naquele momento cai também. Ou imagina que quando entra uma linha cruzada, todas as linhas se cruzam. E aí tem que ficar esperando a manutenção resolver até o sistema voltar. Ou seja, isso daí é uma rede de baixa tolerância a falhas. Não é o caso. Então, a alta tolerância que o Elixir proporciona acaba sendo um diferencial da linguagem e um dos motivos de ser adotado por grandes empresas, por tantas empresas que precisam desse recurso. Por exemplo, na Tribe, nós temos um LMS onde as pessoas estudantes elas entram a qualquer momento do dia ou da noite, de fim de semana, e o Corse tem que estar lá funcionando plenamente, ela tem que estar fazendo as questões e recebendo as notas, entregando projetos, e o avaliador automático do projeto tem que estar rodando, ela tem que ver a nota dela no momento que ela entregou, não importa se é 2 horas da manhã de um domingo, sabe? Então essa tolerância é muito importante para o core do nosso negócio na Tribe, também é importante para várias empresas que adotam o Elixir como linguagem principal. Outra coisa importante é o próprio paradigma funcional. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse termo na sua jornada com computação. Caso não tenha tido, vocês terão, que é dividir o problema em partes, né? O paradigma funcional ele trabalha muito com isso, de você pegar um grande problema, dividir ele em pequenos pedaços e resolvendo esses pequenos pedaços até que no final você resolve o problema como um todo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma aplicação onde eu preciso pegar os dados de um cliente que foi inserido em um formulário, certo? O cliente colocou lá o nome de usuário dele, o password, e aí eu pego esses dados, eu envio para o banco ele responde e gera um token, esse token é enviado de novo para o front-end, guardado em algum lugar no back-end para deixar o cliente online durante aquele tempo de sessão. Imagina fazer tudo isso dentro de uma única função. É uma loucura, vai dar tudo errado, né? No paradigma funcional, o que a gente faz? A gente cria uma função, por exemplo, getData, para pegar os dados daquele cliente. Aí a gente vai pegar esses dados, vai verificar se os dados vieram certo, né? E aí, se foi certo, né, esses dados, se eles vieram de forma correta, aí a gente chama uma outra função menor que insere no banco. Insere não, que verifica, que faz a verificação desses dados, num change set, por exemplo. Então a gente cria uma função de verify. Se está ok, realmente esses dados estão ok, ela traz uma resposta ok, geralmente uma tupla ok, mais a resposta esperada, se não um error e a mensagem de erro, né? E aí a gente passa para frente para uma outra função que daí sim vai bater no banco e aí vai gerar um token para aquela pessoa e o que vai gerar o token vai ser outra função, o que vai devolver o token é outra função, e aí com a nossa aplicação quebrada em pequenas partes fica muito mais fácil fazer manutenção, fica muito mais fácil encontrar bugs e corrigir bugs. Então o paradigma funcional é muito bem casado com o Elixir. O Elixir é uma linguagem funcional, apesar de não ser 100% funcional, você pode usar ele de outras formas, mas ela é funcional, tá? Outra característica muito legal, que casa muito com o caráter funcional do Elixir, é o Pattern Matching. A gente vai ter um vídeo inteiro só falando de Pattern Matching, então eu não vou me estender aqui, mas o Pattern Matching, ele está relacionado a como o Elixir trata as variáveis dentro de uma aplicação. Então, no caso, quando a gente tem uma variável, por exemplo, x igual a 1, a gente não diz que x recebe 1, como em outras linguagens. A gente diz que x está apontando para o valor 1, que está em algum lugar da memória. Se a gente colocar x igual a 2 depois, a gente diz que x está apontando para outro valor e através do garbage ele não aponta mais para o valor antigo. Mas a gente vai ter uma aula melhor sobre isso, tá? Então isso mostra como é bom
né, no caso do Elixir e do Pattern Matching, para a gente controlar fluxos entre funções. Então, ao invés da gente ficar usando o if else, a gente pode usar funções que esperam dados de certo tipo para entrar naquela função ou não. Se o dado que a função espera for diferente daquele, ela não entra naquela função, ela entra numa outra função ou numa mais genérica e assim por diante. Então o Pattern Matching tem essa característica de fazer o nosso controle de fluxo ser mais estável, né? E entre outras várias características interessantes do Elixir, caso você fique interessado nessas outras características, em coisas mais complexas, eu vou deixar o link aqui do vídeo Pensando em Elixir, que trabalha com todas essas questões de forma mais detalhada, beleza? Beleza, galera, agora que a gente já falou das vantagens do Elixir, e se mesmo assim você ainda não está convencido, então eu vou trazer alguns números para você, tá? Vamos falar das empresas que trabalham com Elixir atualmente. Atualmente são mais de 600 empresas que utilizam Elixir como linguagem, e entre elas a gente tem o Discord, o Pinterest, o Slack, a Tribe, como eu já falei para vocês, e a Stone. Pensa, a Stone precisa ter transações nas maquinetas, um sistema ininterrupto, Discord com vários servidores lidando ao mesmo tempo, então faz muito sentido utilizar uma linguagem com controle de falhas, com estabilidade, escalável, fácil manutenção, etc. Nós já temos atualmente mais de 100 conferências de Elixir, na qual eu saliento aqui Elixir Brasil, e teve várias também em vários lugares do mundo, inclusive a Bian também, a Bian Brasil, que não é só de Elixir, né? Tem outras linguagens que rodam sobre a Bian, inclusive o Elixir. A gente tem atualmente 6 podcasts de Elixir, aí eu coloquei aqui o Elixir em Foco, que é brasileiro, e coloquei também o Elixir Outlaws, que é mais descontraído, né? Fala de algumas coisas que estão acontecendo no universo Elixir. Esse é em inglês e o Elixir em Foco é em português. E a gente tem atualmente mais de 13 mil pacotes. A última vez que eu olhei tinha mais de 14 mil pacotes no Hex. O Hex é o controle de pacotes do Elixir e Erlang. Mesma coisa que o NPM do Node, né? E lá você consegue baixar os pacotes. E eu coloquei aqui de exemplo o Plug. O Plug é utilizado no desenvolvimento web. Atualmente ele está com 2.600 estrelas no GitHub. E o Jason ele é responsável por fazer o parse de objetos JSON, né, para struct ou map do Elixir e vice-versa. E agora respondendo a pergunta do vídeo, né? Faz sentido estudar Elixir hoje em dia? Eu vou deixar essa pergunta para você me responder aqui nos comentários. Depois de tudo isso que eu falei, de todos esses números que eu entreguei para vocês, vocês acham que faz sentido estudar Elixir? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês ainda não tenham se inscrito no canal, se inscreve, adiciona lá nas redes sociais, adiciona no Instagram principalmente, e ativa o sininho para receber as atualizações. Em breve vai estar saindo o próximo vídeo, que a gente vai preparar o nosso ambiente de desenvolvimento com SDF. E está lá o Elixir e o Erlang e o Notebook, beleza? O Elixir Notebook para você poder utilizar de maneira mais livre aí. Até mais, galera. Fui!